Meus amados irmãos, por gentileza e em reverência à palavra do Senhor, eu quero ter o prazer de te convidar a se colocar de pé e abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 29. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 29. Lucas 24, 29, né? Isso aí, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 29. Estamos vindo à Santa Ceia sem palavras. Uma ceia inesquecível, uma ceia tremenda, mas nós cremos que servimos a um Deus de novidades de vida. A unção da ceia foi para a ceia, e Deus tem uma unção, tem uma bênção nova para nós no culto desta noite, porque o Senhor sabe quem estaria aqui. Então, abra o seu coração para a palavra de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 29. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. E a Bíblia Sagrada diz assim: E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Senhor Jesus, nesta noite, eu quero fazer uma oração parecida com a oração que eu fiz nesta manhã, antes de ministrar a Tua palavra. Parecida porque a minha necessidade continua e sempre continuará a mesma, que é a minha total dependência do Senhor. Não existe dentro de mim nenhuma confiança em mim mesmo, mas existe dentro de mim um zelo, um temor e um tremor, e uma total dependência de Ti. Há em meu coração um outro propósito, que exclusivamente o Senhor venha a ser glorificado através desta palavra, que o Senhor venha a ser exaltado, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A mim me resta muito além do que eu mereço, que é a alegria de ser usado por Ti. E o propósito é único, é que cada vida preciosa que está aqui nesta noite possa ser completamente abençoada pela Tua palavra. Faz assim, é o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a amada igreja diz: amém. Podeis assentar, por gentileza. Meus amados irmãos, eu li apenas um versículo que narra o ponto fundamental, ou o ponto de virada de uma história que não estava indo muito bem, mas que Jesus, pelo seu amor e graça, interveio naquela situação e mudou completamente, mudou direção, mudou expectativa, mudou a fé, restaurou. Jesus fez algo tremendo. E nós, na nossa jornada, continuamos precisando dessas intervenções do Senhor, porque o Evangelho, em sua essência, é muito simples. Evangelho, que vem do grego, que significa boas novas acerca de Jesus. O Evangelho é uma boa notícia, é a boa notícia, que para o problema da humanidade, do homem,
que não é a qualidade do ar, que não é a inflação, que não são os 20 milhões de desempregados, mas o problema crucial, nem o Congresso, nem nossas autoridades, o problema crucial da humanidade é o pecado que trouxe sobre a humanidade a condenação eterna. Veio Jesus obedecendo ao Pai, morre na cruz do Calvário, se entrega na cruz, para que através do seu sacrifício fosse paga toda essa dívida que cada um de nós gerou com os nossos pecados. Então o Evangelho, ele é simples, você vê que rapidamente, num português simples, a gente consegue sintetizar o que foi tão grandiosamente, tremendamente, a missão de Jesus Cristo, que não acabou ainda. Mas a grande complexidade do Evangelho não era entender esta simples mensagem, mas é vivê-la. E hoje nós vivemos em momentos que existem muitas coisas que nos puxam, que nos atraem e que, sem nós percebermos, lentamente roubam de nós, tiram de nós a essência da nossa fé. É como se numa avenida aqui de Vitória, como a Reta da Penha, você dirigindo ali, uma avenida muito movimentada, e com os inúmeros outdoors que nós temos ali, você se distraísse em um leve momento a uma mensagem que te chamou a atenção, e você tirasse os olhos do trânsito, e isso aumenta de uma forma tremenda o risco de um acidente. E hoje a nossa caminhada cristã está assim, existem muitos outdoors, outdoor LED, outdoor 3D, muitas coisas que tentam nos tirar a visão e nos roubar a essência do Evangelho. E Deus nessa noite quer nos trazer a essa essência. E isso tudo aconteceu nesse texto aqui, aonde Jesus já tinha enfrentado a cruz, e na sua crucificação cumpriu-se as profecias, e ali no primeiro dia da semana, num domingo, ele ressuscita. É no dia que Jesus ressuscita. A Bíblia diz que a maioria dos apóstolos, os discípulos e os seguidores de Jesus permaneceram em Jerusalém, que as mulheres foram as primeiras que chegaram naquele sepulcro, mas no meio desta igreja havia 2 homens, e eles tomaram uma decisão de não permanecer em Jerusalém e sair a uma cidade de nome Emaús, que a Bíblia diz que estava distante de Jerusalém 60 estádios, cerca de 10 quilômetros de distância. E eles, por conta da morte de Jesus, por conta daquilo que eles testemunharam e viram, foram chocados, porque de repente imaginaram que nunca aquilo aconteceria com Jesus, mas Jesus por diversas vezes deixou claro que aquilo era necessário acontecer. Eles então decidem juntos ir a essa cidade de Emaús, que no seu original significa banhos quentes, de repente procurando um consolo, um conforto, para aqueles dias tão tristes e negros que estavam em Jerusalém, na visão deles. Isso relata muito da nossa realidade, da nossa vida. Quantas das vezes passamos em dias tenebrosos, dias difíceis, dias de perdas, dias de decepções. Eu poderia enumerar, cada letra do alfabeto, uma palavra que de alguma forma retrata dias difíceis que nós passamos. E enfrentando esses dias difíceis, esses irmãos, um de nome Cleopas, decide junto do outro irmão a ir para Emaús em busca de uma aguinha quentinha, de um conforto. Isso relata exatamente o que muitas das vezes nós tomamos como decisão errônea: sair do centro da presença de Deus em busca de algum consolo. Então Jesus tem que intervir em nossas vidas. Nós percebemos que no versículo 13 a 16, diz que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios,
cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Interessante que a Bíblia diz: eis que no mesmo dia, é imensurável a quantidade de coisas diferentes que acontecem com as pessoas. Neste mesmo dia, hoje, 4 de setembro, se não falha a minha memória, pode algum irmão estar aqui dentro, em seu coração, oferecendo este culto como uma grande ação de graças para Deus. Mas hoje, aqui dentro mesmo, pode haver um irmão que está aqui chorando aos pés de Jesus, por um ente querido que está passando um momento difícil, uma enfermidade, internado no hospital. Ou algum irmão nesse mesmo dia hoje, como os pais do Antônio José, que nesta manhã estavam glorificando a Deus pela apresentação do seu filho, que tem crescido saudavelmente. Outro irmão pode ter ausentado-se do culto, porque está lá no Jardim da Paz, enterrando um ente querido. Isso nos mostra quão pequeno nós somos. E eu gostaria de convidar você a abraçar o irmão que está ao seu lado e falar assim: irmão, nós somos muito pequenos, mas, apesar de sermos pequenos, a sua vida é importante para Jesus. Eu paro e fico pensando nesse mesmo dia, o dia da ressurreição de Jesus. Jesus podia estar com tantos projetos e desejos, irmã Bianca, e ele consegue tirar um tempo para cuidar de 2 que estavam saindo, desobedecendo a sua direção. Jesus é maravilhoso, irmãos. Nós nunca seremos um número para Jesus, nós sempre seremos uma vida preciosa para Ele. Então esses 2 foram ali para Jerusalém. Interessante que iam 2, e eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Muitas das vezes eu percebo um erro muito grande que nós cometemos, pelo fato de ter alguém que concorda com a nossa opinião, que comunga da nossa mesma visão, que possui o mesmo estilo de vida que nós temos, é gerado em nós, por conta de não estarmos sozinhos, que aquela decisão que tomamos, ou aquele estilo de vida que adotamos é correto, pelo fato de simplesmente não estarmos sozinhos. Alguém concordou comigo, mas eu quero dizer para você que nem sempre, quando alguém concorda com você, ou quando alguém está junto de você, numa caminhada ou numa decisão, é porque você está certo. Temos o hábito de entender que aquele que está sozinho, ele está errado. Como pode todo mundo pensar diferente daquela pessoa, irmãos? Na maioria das vezes na história do povo de Deus, quando o povo se afastava da presença de Deus, irmã Patrícia, eram poucos que permaneciam fiéis a Deus, e que Deus pôde usar. Chegou um momento que Deus falou acerca ali de Sodoma e Gomorra, se não me falha a minha memória, Ele falou assim: Abraão, vou ter que destruir toda aquela cidade, vou ter que matar todo mundo. Abraão: Senhor, mas se tiver uma quantidade que eu não me recordo, né, se tiverem 100 homens justos ali, o Senhor destruiria aquela cidade? Jesus te disse: certamente não vou destruir se tiver 100. Aí então pensa aí, Abraão, se tem 100 homens corretos ali. Abraão parou, pensou e viu que não tinha 100. Abraão, um bom negociador, falou: Senhor, mas se tiver só 50? Os números aqui podem estar errados, viu, irmão? Quem esteve aqui de manhã já está vendo que o trem já está totalmente na unção de Deus, né? Aleluia! Eita, Deus tremendo. Aí Deus falou: se tiver 50, está tudo certo. Porque Deus, Ele não se move com maiorias. Deus se move com quem vive debaixo de princípios. Não encontrou 50, foi abaixando, falou assim: se tiver um só, tá bom, Jesus? Jesus está, beleza. Se tiver um só da minha presença contra toda uma cidade que me abandonou, eu preservo. Olha para o irmão que está, já fala assim: irmão, cuidado, porque muitas das vezes alguém está concordando com você, mas você pode estar completamente errado. Os 2 iam numa comunhão tremenda ali, no maior bate-papo, parecia 2 lavadeiras, como diz aí fora.
falando de tudo que tinha acontecido, iam concordando, iam perguntando um para o outro e tal, estava uma comunhão tremenda, né? Cuidado com essa comunhão, cutuca o irmão aí. Assim, irmão, fofoca não é comunhão não, viu? E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas, o mesmo Jesus, olha que mistério, Jesus agora com o corpo glorificado, mas a Bíblia fez questão de escrever o quê? O mesmo. Jesus desse corpo glorificado, pós-morte, na ressurreição, manteve a sua identidade visual. Por isso que a Bíblia diz aqui no grego, o mesmo. Se você for entrar na etimologia da palavra, o relógio é meu inimigo para isso, quer dizer que é a mesma identidade visual, a mesma identidade de filosofia de vida, o idêntico. Jesus se aproximou e ia com eles. Mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecesse. Interessante aqui, se você ler rápido, você pensa que de repente esses homens ficaram todos o quê? Cegos. Mas eles não perderam a sua visão. Eles estavam caminhando, tomando os caminhos, prestando atenção na estrada, nas curvas que tinham que fazer, as direitas ou esquerdas que tinham que tomar, para chegar em Emaús, e vinham conversando, mantendo o seu raciocínio, perguntando, mas os seus olhos estavam como que fechados, porque eles não perderam a capacidade de enxergar, na realidade eles perderam foi a capacidade de visão, ao ponto de não conhecer Jesus. Eles viram um homem do seu lado, andando com eles, mas perderam completamente a sua capacidade de reconhecer Jesus, o seu Senhor. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Muitas das vezes sabemos de cor e salteado toda a teologia bíblica, e ela é boa, você não deve abrir mão disso. O conhecimento da palavra, você recita versículos bíblicos. Eu me lembro, irmãos, nas maiorias das vezes, durante um grande período do meu ministério, eu fiz um trabalho muito forte dentro de presídios, e por diversas vezes, inclusive na rua Jesus Pão da Vida, aposto com os irmãos aí, eu tenho ido muito menos, até para deixar discípulos aparecerem. Você é surpreendido quando você pega uma pessoa dentro da prisão, ou você pega a pessoa à margem da sociedade, escrava por drogas, você vai recitar um texto bíblico para ela, e você é surpreendido, que muitas das vezes ele até conhece mais textos bíblicos de cor e salteado que você. Cantar afinado nem vou falar, né? Porque toda vez que eu ia no presídio, que tinha dentro de presídio gente mais afinada do que eu, e os irmãos sempre deixavam no estreito. Pastor, canta um hino tal. E aí, como é que faz, né, irmão? Falei, irmão, me ajuda aí. Ah, o irmão ia afinadinho. Quando ele ia, eu pegava carona com ele, mas preso. Isso pode estar acontecendo conosco. E esse é o tema dessa mensagem. O que está acontecendo comigo? Será que eu conheço tudo? Eu conheço a Bíblia, eu conheço o plano de salvação de Jesus, eu até pertenço como membro a uma igreja, mas por conta de estar perdendo a minha essência, eu já não estou reconhecendo Jesus, que é o centro, que é a essência do cristianismo. Estão andando para Emaús em busca de um consolo, de banhos de água quente. Quem que toma banho aqui só de água fria? Levanta a mão, irmão. Só banho de água fria, por causa da alergia, né, rinite. Eu só tomava banho de água fria, irmão. Não posso nem levantar a mão agora, senão eu vou mentir. Tem uns 6 meses que eu estou tomando banho de água quentinha. É bom, né, irmão? O banho de água quentinha, né? Você fica, tal, e a conta chega, viu, irmão? E é ruim para a natureza, né, irmão? Tem que salvar os botos, né? Enquanto os homens estão morrendo, né? Temos que salvar os botos, guardar a água. A água quentinha é bom. E muitas das vezes nós estamos em busca do evangelho que está sendo pregado nas Emaús dos altares. Um evangelho de aguinha morninha, gostosinha, que vem aliviar o nosso ego. Só que a gente já perdeu a essência.
A essência é a ideia central, é a substância essencial para que algo exista. E eu venho perguntar para você nessa noite, qual é a sua motivação de estar aqui hoje na casa do Senhor? Porque são as nossas motivações que revelam as nossas essências. O nosso discurso pode estar afiado, mas Deus, Ele sonda o nosso coração. Será que você veio aqui nesta noite, mas assim, voando, irmão, não, né? Entenda bem, né, irmão? Não é numa vassoura, não. Você veio voando na presença de Deus, quebrantado, animado, né? Enfrentou trânsito, veio de longe, animado para adorar a Jesus. Não, eu preciso ir lá, não consigo deixar de ir lá, porque eu tenho um encontro com Deus. Um hino antigo que eu gosto, toda vez que eu vou orar, principalmente nas manhãs, eu canto este hino. Principalmente quando eu estou sozinho, que ninguém vai se assustar. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aqueles homens perderam isso. E quando você perde a essência, você perdeu tudo. Olha para mim. Quando você perde a essência, você perdeu tudo. Quando você perde a essência de servir ao Senhor, você já perdeu tudo. Porque com a perda da essência vai-se embora o amor. E o apóstolo Paulo disse na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, que eu podia até me incendiar, morrer, dar todos os meus bens, distribuir todos os meus bens, mas se eu não tiver amor, para Deus de nada vale. O homem vai bater palma, o homem vai postar no Face, o homem vai falar algo maravilhoso para você, mas para Deus não tem valor. E aqueles homens iam ali sem a capacidade de reconhecer o alvo, a essência da sua fé, porque perderam a sua essência. Será que isso está acontecendo comigo? Será que eu estou indo para a igreja, já virou um hábito familiar? Para onde que eu vou, né? Chegou domingo, já é um reflexo. Eu tenho que ir lá para a igreja, né? Senão parece que não aconteceu algo, ficou faltando algo. Será que eu é bom, é gostoso, massagear mel, eu sinto tão bem. Igreja não é para você se sentir bem. Na realidade, a igreja é para você se sentir mal. É para nós sermos confrontados, para que haja esperança, para que haja conversão, para que haja cura, libertação e salvação das nossas vidas. E aqueles homens, eles estavam indo para Emaús, e Jesus teve que interferir para que eles pudessem ser salvos. Qual é a sua essência no cristianismo? O que te motivou? Qual é a sua experiência de conversão? As formas que Deus nos atrai são diversas. E na grande maioria das vezes, isso é estatística, 11 anos, é pouco tempo, mas são 11 anos pastoreando. 99% das pessoas procuram Jesus como eu, no momento que? De festa, de dor, de dificuldades, muitas das vezes cuspido por alguém, rejeitado pela sociedade. Jesus está lá, vem porque eu te amo. E aí a gente começa a viver aquilo maravilhoso, que nós temos a capacidade de colocar jargões, até bons, que é o que a gente chama de primeiro amor. Quem já ouviu falar nessa expressão? No primeiro amor, já viu o crente no primeiro amor? Rapaz, mas é uma benção, né? Irmão, até para beber água ele ora, vê se o copo, quem fabricou o copo, para ver se não é uma empresa satanista. Quem serviu essa água, você é o que? É crente, irmão? Você não, já ora, Senhor, abençoa. Ele pode encontrar, ele encontra quem encontrou, qual que é o assunto dele? É Jesus, irmão. E tal, e para orar. E pensa no irmão chato, irmão.
Pastor, nós temos que fazer vigília, a igreja tem que orar mais. Na verdade é ele que está, entendeu? E ora, e vem, e chega, não perde culto, não falta culto. Não é assim? Glória a Deus, né, irmão? Aí passa o tempo, aí esse irmão, o que acontece com ele? Deus abençoa, sim ou não? Deus abençoa. E aí o irmão era para o quê? Engatar a segunda, né? Nesse amor. Aí o irmão já começa a querer Emaús. E vai abrindo mão da essência. E qual que é a essência do cristianismo? É Jesus. Ele marcou um encontro conosco. Ele vai vir buscar a sua igreja. A nossa essência é o arrebatamento da igreja, é a ressurreição, é o evangelho da cruz, a qual Jesus ressuscitou ao terceiro dia e disse que viria nos buscar. Nós não somos deste mundo. Nada do que nós temos, né? Até uma construção de uma frase até meio errada. Nada do que nós temos é nosso, é de Deus. Interessante que quando morremos também não levamos nada, mas tem um magnetismo, as coisas deste mundo nos prende, nos escraviza de uma maneira que nós perdemos a visão de quem Jesus é. Nós entramos num paradigma, numa posição tão antagônica do que cantamos, do que pregamos e no nosso comportamento no dia a dia. Nós falamos que cremos na ressurreição, falamos que encontraremos Jesus, que Jesus vai voltar, que não sabemos a hora, mas vivemos de uma forma em que nega-se a nossa fé. Nós não acordamos preocupados, será que é hoje que Jesus vai voltar? Porque se acordássemos assim, se à noite infelizmente houve um problema com o esposo, com a esposa, você ia acordar e em busca de uma reconciliação. Se acordássemos de manhã, meu Deus, Jesus pode voltar hoje. Espera aí, pode ser minha última oportunidade de abraçar e dar um beijo na minha filha, no meu filho. Sim ou não? Aí viemos para a igreja. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, ouvirei Jesus meu nome proclamar. A gente canta, né, da volta. Passarão a terra e o mar, mas chega, permanecerá Jesus. Mas acaba o culto, briga com a mulher, briga com o esposo, briga com o irmão, fala mal do pastor, e guarda mágoa, e vai, e vem para a igreja. E muitos tomaram ceia hoje de manhã, doideira. Pai, segura Jesus. Falamos que Jesus vai voltar, mas não vivemos com nenhum grau de sabedoria e inteligência acerca dessa verdade que é um patrimônio da igreja. Enquanto muitos estão aí guardando, enchendo os celeiros, eu estou falando que o crente tem que ser gastador, você tem que ser um controle, mas depositando seu tesouro ali naquilo que você não vai levar. Por isso que Salomão disse em Eclesiastes capítulo 7, que ele prefere estar numa casa onde há luto, do que uma casa onde tem banquete, porque ali onde há luto, os homens param e pensam acerca das suas vidas. Você para e pensa, meu Deus, quanto desgaste à toa. Falo tanto de Jesus, mas não tenho tempo para Jesus. E você está caminhando, já perdeu a visão de quem é Jesus, do que é ser crente, do que é ser servo. E aí Jesus chega e fala, que palavras são essas que vocês estão trocando entre vós? Olha, a abordagem de Jesus sempre é inteligente, irmão. Ninguém está aqui, ninguém é crente porque foi lavagem cerebral. Ninguém serve a Deus por fanatismo. Houve uma experiência pessoal tremenda com Jesus. Jesus chega naqueles dois homens. Que palavras são essas? Me explica, me mostra o seu raciocínio, raciocina comigo. Abre o seu coração, eu te dei a inteligência, Deus deu ao homem. Não fez igual o cachorro, igual o macaco. Apesar de muitos até cristãos desviados, só pode ser desviado, essas pragas. Fica querendo juntar criacionismo com evolucionismo, onde não tem harmonia nenhuma, que já está desviado mesmo.
Acha que é parente do King Kong, sei lá, da Cheetos, sei lá de quem é. Que palavras são essas? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Muitas das vezes Jesus chega perto de nós e diz: que palavras são essas? Na nossa teologia, na nossa murmuração, onde não reconhecemos os nossos pecados e falhas, quando falamos mal de alguém ocultamente, quando tocamos em lideranças, quando criticamos alguém que brilha ao nosso redor, quando invejamos a bênção de alguém. Deus sonda os nossos corações. Ele tem que vir. Que palavras são essas, pelo amor de Deus? E essas palavras só trazem o que? A alma da pessoa. É a segunda pergunta que Jesus fez. Tristeza. Por que estáis tristes? Irmão, qual é a razão de uma pessoa firmada na rocha, em Cristo Jesus, estar triste? Se ele tem a certeza da sua salvação. Ah, pastor, você está dizendo que crente não fica triste? Fica triste, fica irado, mas não pequeis. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mas eu estou falando de uma vida triste, miserável. Ei, olha para o irmão que está ao seu lado, cutuca ele: meu irmão, Deus não te chamou como cauda, Ele te chamou como cabeça. Como cabeça. Por que estás triste? Jesus, quem morreu fui eu. Quem sofreu fui eu para te salvar, ô Cleopas. Acorda. Por que você está triste? Quem foi negado fui eu, quem apanhou fui eu, quem carregou a cruz fui eu, quem sofreu fui eu, por amor a você. Por que você está triste? Por que você está murmurando, reclamando? Eu porventura menti para você? Quando eu disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Essência do Evangelho, uma cruz a ser carregada. Este Evangelho triunfante de portas largas, irmãos, frustra a vida do servo de Deus e não o prepara para estar de pé, porque é a nossa essência, a nossa convicção que nos manterá de pé diante das circunstâncias difíceis da vida. E tem o dia mau na Bíblia descrito. Por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, ainda Deus quis exortar Jesus ainda. Você é só um peregrino aqui em Jerusalém? Tipo assim, você é um gentil que está passando por aqui? Ou é um judeu que não mora em Jerusalém? Judeu que não morava em Jerusalém era meio segunda classe naquela época. O que você é, meu amigo? Você não sabe, não? As coisas que têm acontecido aqui nesses dias? E Jesus ainda na sua didática perfeita: quais? Fala. E eles disseram: que diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavras, dizendo, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, nossos príncipes, entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Como se a história terminasse aí, Patrícia. Para de determinar um fim para a sua história, quando Jesus ainda não determinou. Na sua angústia, na sua ansiedade, achando que isso vai promover que Deus faça uma grande mudança, porque você está ali de certa forma, Jesus foi crucificado, morreu. Ei, irmão, Jesus está vivo. Aí eles falam: e nós esperávamos. Cutuque seu irmão. Fala: um dos maiores problemas da vida cristã são expectativas erradas, são fruto de grandes desilusões. Existem pessoas frustradas dentro da igreja porque criaram expectativa errada do que é ser igreja. Porque nós vivemos dias tão complicados que tem igreja que deixou de ser igreja. A igreja faz tudo. Irmão, faz tudo. Você para, vê o calendário, as atividades da igreja, você cai para trás. Nossa! É um shopping com academia, tem tudo na igreja. Só não tem evangelização, só não tem missão, só não tem pregação do evangelho. Tem tudo na igreja.
Tem restaurante, tem cantina, tem aula de jiu-jitsu, aula não sei o quê. Poxa, que massa, que bacana, meu. Mas não tem um missionário, um campo missionário, não evangeliza, não prega. É igreja, mas não é igreja mais. Irmão. E da mesma forma tem pessoas que dizem que são crente, mas não tem nada de crente. Você é crente, sou crente, irmão. Bebe, peca, mente, rouba, faz tudo errado e diz que é crente. Não é crente não, irmão. Tem gente que fala, por isso que eu não falo, sei que é crente. Vai ler a Bíblia, irmão. Só em Gálatas, Paulo usou 6 vezes a palavra aos crentes. A expressão crente não é errada não. Porque Deus disse que até o diabo crê e treme ainda. Aí eu disse, então eu sou o quê, irmão? Não, a expressão falar que você é crente não está errado não. Paulo usou ela mais de 5 vezes na carta aos Gálatas, a primeira carta que ele escreveu na Bíblia. Mas tem que ter uma essência. Você é crente, você tem uma essência de ser um seguidor de Cristo. Igreja tem uma essência de ser igreja. E eles ali, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas Jesus estava remindo Israel, morrendo. Tem crente que também não entende o que Deus está fazendo com ele. Quando você não entender, é melhor se... Mas tem crente que não aguenta, irmão. Ele tem que falar, ele tem que murmurar, tem que reclamar. Você não entendeu, fique quieto. Até Deus te explicar o porquê. Porque eles estavam que esperávamos que fosse Jesus que ia remir Israel. Mas se Jesus disse que ele tinha que morrer para remir Israel, às vezes fica difícil para Deus nos abençoar. Porque tamanha perda de essência que tivemos, não conhecemos o Deus que servimos. E nós fizemos aqui um levantamento aqui de manhã, que eu não vou fazer agora à noite. E tem quantos servos de Deus aqui já leram a Bíblia inteira uma vez? 2, 3, e o número só foi aumentando, irmão. 4, quem já leu 5, aí outro já levantou a mão. Quem já orou, já leu a Bíblia toda 6, levantou mais 5, 7 e tal, e foi levantando a mão, irmão, levantando a mão, e eu caí da cama e acordei, estava na hora de eu vir para cá. Foi um sonho, igual Martin Luther King, I had a dream. Só foi abaixando o número. Aí eu perguntei, quantos aqui tem mais de 10 anos de caminhada? Quase a igreja inteira levantou a mão. Aí eu falei, meu Deus, Senhor, será que eu tenho falhado como pastor em ensinar o evangelho correto? A não perdermos a essência, a você não ter uma expectativa errada do cristianismo. Tem muitos que seguem a Jesus. Por que você segue a Jesus? Não, Jesus é bom. Jesus vai trazer meu namorado de volta. Não, Jesus é maravilhoso, eu tenho tanto amigo na igreja. Por que você segue? Não, porque, nossa, é maravilhoso, a igreja, o culto acaba rápido. Se falar isso comigo, vou tomar uma varada na cabeça. É pressa de sair da presença do Senhor? Então nem vem, irmão. Vai para o encontro mais importante. Ué. Por que você serve Jesus? Não, pô, o pastor é legal. Eu me sinto tão bem. Será que é isso que... Foi para isso que Jesus morreu na cruz? Será que foi para isso? Eu preciso parar e pensar. Cuidado com as suas expectativas. Ah não, pastor, eu estou aqui porque era um pecador. Descobri isso. E descobri que Jesus me amou primeiro. Abraça o irmão que está só falando assim, ei, Jesus te amou primeiro. Não foi você que escolheu ele, mas foi ele que te escolheu. E não tem nada a ver com o calvinismo isso, hein? Entre parênteses aqui. Porque ele nos amou primeiro. Nos amou. Estou aqui porque eu era um pecador, descobri que Jesus me amou tanto que ele morreu na cruz por mim. Meu Deus, o que é que eu posso fazer por Jesus? Eu falei, Jesus, o que é que eu posso fazer por você? Jesus, você quer fazer algo por mim? Jesus perguntou, eu falei, eu quero, Jesus, eu te amo tanto, que eu só falava mal do Senhor, falava mal da sua igreja e só andava acompanhado com legião, era legião mesmo, irmão. E agora o Senhor me libertou e, poxa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa para o Senhor. Você está entendendo o meu chamado, então você vai fazer. Mas você nunca vai conseguir chegar pertinho do que eu fiz por você. E eu quero te encontrar, eu quero a tua presença, eu quero estar perto de ti.
A Jesus então, no versículo 22, 25, encontrou algo preocupante. É quando nós transformamos o que é relevante em irrelevante. E tem muito disso na igreja hoje. Nós estamos abrindo mão das coisas que são relevantes na vida cristã. Vou enumerar algumas. Santidade já não é mais absoluta, já é relacional. Servir a Deus, fidelidade, servir ao próximo, santidade, e dentre muitas que são relevantes. Por que é relevante? Eu vou te dar um texto. O autor aos Hebreus disse que segue a paz com todos e a santificação, sem a qual aterrorizador. Quando você vai pecar de madrugada na rede social, quando você vai mentir para o patrão, que são posições antagônicas, a santidade e o pecado, elas não se misturam, é alho e óleo. Ninguém verá a Deus. Está na igreja andando para Emaús, não vê? Os irmãos em Emaús, eles estavam vendo Jesus? Não, você está na igreja em pecado, mas não está vendo quem? Sem a qual ninguém verá. Visão a Deus. E foi o que eles falaram, olha lá no versículo 22, os homens pregando ainda para Jesus, Cleópas e outro lá abençoado. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, coração duro, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Crente que está de madrugada perto de Jesus é tremendo, irmão. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Quer dizer, ouviram o testemunho de mulheres que foram lá e não acharam o corpo de Jesus. Jesus ressuscitou, até anjo entrou na história. Tem crente que não acredita no mundo sobrenatural. Miserável, a Bíblia diz. Cutuca o seu irmão e fala assim: pergunta para ele, você não é um miserável não, né? Abençoado. Porque Paulo disse que se nós cremos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Era o que é mais relevante. Jesus falou, olha, eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou voltar. E as irmãs foram lá e viram que Jesus tinha ressuscitado. E eles, mas nós não vimos, né? Então, transformou o que era relevante em irrelevante. Era motivo deles ficarem, no mínimo, uma pessoa em sã consciência parar um pouquinho, para aí. Será que essas irmãs estão certas? Eu não vou sair daqui não. Algo está acontecendo. Mas eles não, mesmo assim foram embora. Qual a importância da Bíblia para a sua vida? Qual a importância da palavra de Deus para a sua vida? Irmãos, não se engane. Os instrumentos aí de comunicação são fenomenais, mas nada vai substituir o processo estabelecido por Deus de você desfrutar como o Salmo 1: bem-aventurado o varão que não se detém no caminho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem segue o conselho babá, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Você pode ver uma pregação tremenda no YouTube, e isso é bom, irmão, mas nada substitui você entrar no seu quarto, fechar a porta, conversar com o seu pai, abrir a Bíblia, se deleitar nela. Essência. Quantos fazem isso diariamente? Pastor, eu trabalho, irmão, 11 anos eu pastorei, 8 anos eu trabalhei e pastoreei. Se o seu trabalho é o seu problema, não diga isso para Deus. Vou te dar um conselho. Deus é expert em resolver problemas. Se o seu trabalho for um problema, você buscar Deus, Deus vai te... toma. Já sabe, né? Não vou nem falar para você falar. Fui lá na Assembleia de Deus, onde vivo, o pastor me amaldiçoou. Que teve um irmão aqui, foi: Senhor, chega esse negócio de remédio aqui e tal, fecha essas farmácias. O irmão foi mandado embora no outro dia, né, Pedro? Mas eu orei, né, irmão? Deus honrou, você já está trabalhando direitinho, né? Glória a Deus. Então não vou nem falar para você não se assustar.
Se o seu problema é o seu casamento, se é o seu filho, bom, Deus não brinca com problema não. A gente que gosta de problema, né? A gente se abraça o problema, né? A razão da nossa vida, tem gente que a razão da vida dela é o problema dela. Se agarra tanto com o problema dela que ela tem medo. No dia que Jesus solucionar o problema, o que será de mim? É assim, irmão. Isso é grave. Tem gente que vive em função do seu. Só que Deus é expert em resolver problemas. E ele começou a resolver. Ei, nécios, e tarde de coração para que tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Foi intervenção divina. E a partir daquele momento, a Bíblia diz, e eles constrangeram Jesus dizendo, fica conosco. Essa é a essência do Evangelho. É estar com Jesus. Eu tenho até que fazer um parênteses, né? Não sei se continua ainda, mas na minha transição de conversão, ainda tinha muito esse negócio de ficar. Eu não sei se mudou o termo. Quando fala que fica conosco, eles não estavam querendo ficar com Jesus, né? Como o jovem fala. Eles queriam a presença. Não vai embora, Jesus. Essa é a essência do cristianismo. É a presença de Jesus. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, Jesus. Fica, Jesus, não vai embora não. Jesus ainda fez que ia, irmão Renê. Você vou indo. A Bíblia diz aí, ele fez como que ia parar adiante. Aí eles, não, constrangeram. Fica, Jesus, fica. Não, Jesus, vem cá, fica aqui, que eu vou preparar um quartinho para você, vai ter uma comida gostosa, fica aqui, de jeito nenhum você vai embora, tá perigoso, fica aqui. É quando o crente tem essência e começa a orar, irmão, ele começa a sentir a presença de Deus e tal, ele fica ali com Jesus, só adorando Jesus, e não pede nada, é só a presença de Jesus. É quando ele sente que desconcentrou um pouquinho, que a presença está afastando ele, não, Jesus, calma aí, não vai embora não. Fica conosco. Se coloque de pé, por gentileza. A presença de Jesus é a solução de tudo. Fica conosco, Jesus. E ele entrou para ficar com eles. E acontecendo que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras. Há um mistério tremendo aqui, irmão, não tinha Bíblia naquela época não. Quando eles falaram aqui no grego, quando ele nos abria, está falando de algo espiritual, irmão, é abrir um entendimento. Jesus foi explicando a Bíblia, o coração deles foi se abrindo, eles foram entendendo a mensagem. O Evangelho foi entrando, esse Evangelho poderoso, que transforma, que liberta, que dá paz, que dá amor, que salva, foi abrindo, foi entrando, porque não tem nada mais cortante, mais penetrante do que a palavra de Deus, diz o autor aos Hebreus, que é a espada de dois gumes. Se você tem ouvido aqui nessa noite, seus olhos estão se abrindo, de repente você é um servo de Deus, conhece a palavra do Senhor, mas já estava andando sem reconhecer o Mestre, um pouco sem entender porque as coisas acontecem na sua vida. Mas Jesus está abrindo seus olhos nessa noite. Ah, meu Deus, que coisa tremenda. Interessante que no partir do pão os abençoou, e aquilo foi fundamental, essência, ceia do Senhor. Quantos servos de Deus, irmão, passam meses sem cear? Como, irmão? Me explica isso. Você tem coragem de dizer que você é crente, irmão, sem cear? Você é corajoso.
Será que você tem essência mesmo? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Que coisa linda. Constrangeram Jesus ficar porque já era tarde. Depois que tiveram uma experiência com Jesus, acabou os problemas. O crente, irmão, quando ele está cheio de Deus, nada é impedimento para ele adorar a Deus, irmão. Desemprego não é problema, enfermidade não é problema, nada é problema para ele adorar a Deus. Quando você está sem visão, tudo é problema, tudo é motivo para você não ir para o culto, tudo é uma desculpa para você se afastar da presença de Deus e ir para Emaús. Mas quando os seus olhos são abertos, você é cheio da graça de Deus, nada impede a tua adoração. Reconheceram Jesus, irmão, não mudou nada, os problemas continuaram, Jesus morreu, né? Eles só tiveram a experiência ali com Jesus ressurreto, se levantaram imediatamente, retornaram para Jerusalém. Fala da metanoia, da conversão, do arrependimento. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: volta para Jerusalém, que eu estou te esperando, eu estou com saudade de você, você está no centro da minha vontade. Basta você se levantar. Aí tem crente que para assim: poxa, mas eu estou desviado na casa do Senhor, e se eu for lá na frente fica feio, né? Fica não, irmão. Ruim é você estar lá em Emaús. Eles levantaram, voltaram para Jerusalém e encontraram os 11 congregados, unidos, festejando. Que bom que você voltou, irmão. Está lá na Bíblia, na continuidade. Eles falam assim: eita glória, Cleópatra, você voltou, irmão. Você estava onde, rapaz? Jesus ressuscitou, Pedro já viu, está acontecendo tudo, ainda bem que você chegou. Esse é o sentimento. Que bom que você voltou, irmão. Que bom que você entendeu que você precisa estar no centro da vontade de Deus. É festa. Quem envergonha é Satanás, irmão. Jesus está aqui falando com você nessa noite. E eu quero perguntar nessa noite: porventura alguém quer oração? Oração para que os seus olhos se abram e você possa identificar, reconhecer a presença de Jesus. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Não, pastor, preciso enxergar Jesus nesse problema. Eu preciso enxergar Jesus nessa situação que está difícil. Eu preciso enxergar Jesus, eu preciso de resposta de Jesus, eu preciso de direção de Jesus. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Se porventura alguém adentrou neste culto, nesse dia, pastor, estava procurando banhos mornos, estava procurando um lugar de consolo, conforto, Emaús, mas eu já entendi, o meu negócio é voltar para Jerusalém. Eu quero voltar para a presença de Jesus nessa noite. Levante a sua mão, eu quero orar por você, irmão. Quero te dar um abraço, falar: ele está vivo, ele ressuscitou. Pastor, eu nunca ouvi uma mensagem dessa. Eu achava que conhecia Jesus, eu era de outra religião, entrei aqui, achei que foi um convite da pessoa, mas foi Deus que me trouxe aqui, e eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero crer, eu quero ter essa fé, eu quero servir a Jesus. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu não tenho mais tempo. Tem alguém aqui nesta noite que quer voltar para a presença de Jesus, quer entregar a sua vida a Jesus? Venha, não resista. Certa feita, não me recordo do pregador, se foi Charles Spurgeon ou John Wesley, pregou para mais de 10.000 pessoas. Ele lançou um desafio: olha, vocês têm uma semana para pensar no que eu preguei, e domingo que vem vocês voltem aqui à igreja, aqueles que querem aceitar a Jesus. Só que na segunda-feira, as casas naquela época eram, como a grande maioria continua em Londres, eram todas de madeira. Houve um grande incêndio naquela cidade, e mais da metade daquelas pessoas que ouviram aquela mensagem morreram queimadas. Este pregador, ele ficou muito triste, ele chorou demais, porque ele não sabia quantas daquelas pessoas entregaram a sua vida a Jesus antes da morte. Então eu não posso falar: pense, volte amanhã. Eles se levantaram de noite e voltaram naquela hora. Agora é a hora, é o dia, é o momento. Deus tocou no seu coração, não resista.
Se esqueça de quem está do seu lado. Olhe somente para Jesus. E eu vou perguntar pela última vez por uma questão de horário. Se fosse para você que quer vir por um vergonha, alguma coisa, viesse, eu ficava com você até de madrugada. Mas eu não posso. Tem alguém aqui nesta noite que quer voltar para a presença de Jesus? Eu vejo uma mão lá atrás. Olha para frente, irmão. Deixa aqui, irmãos. Tem mais alguém, irmão? Fala assim, porque às vezes só precisa do primeiro corajoso, né, irmão? Vem aqui, irmão. Quero abraçar você. Tem mais alguém, irmão? Corajosa como essa mulher de Deus? Tem mais alguém aqui corajoso que entendeu, que quer voltar? Levante a sua mão, quero te dar um abraço, quero orar por você. Nós vamos orar pela nossa irmã, missionária Juliana, diaconisa Kátia. Já abraça esta mulher de Deus, estava saudade dela, já tive a oportunidade de atender ela algumas vezes. Ela é amiga de uma irmã aqui da igreja. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui está a tua serva, a tua filha. E eu tenho certeza que o Senhor está de braços abertos para receber a vida dela, porque a tua palavra diz que o Senhor não rejeita a ovelha. E com muito amor e carinho, o Senhor pega ela nos seus braços e perdoa todos os seus pecados, falhas, limpa, purifica, Senhor. Ah, Deus, sara as feridas, fortalece, dá graça, escreve o nome dela no livro da vida. Espírito Santo de Deus habita neste precioso coração e guia, Senhor, fortalece, direciona nos teus caminhos, para que ela jamais saia de Jerusalém. É o que como eu oro, como ministro do teu evangelho, te glorificando pela tua ação, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz...